Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Este é o programa A Escolha Certa e o assunto de hoje é empréstimos e financiamentos. Antes de abordarmos as diferenças entre empréstimos e financiamentos, eu gostaria de passar para você dois conceitos bem básicos que vão nos ajudar muito na diferenciação. Primeiro conceito, conceito de risco bancário. O que é o risco bancário? É a incerteza no recebimento que o banco leva em consideração na concessão de um recurso, de um crédito. É o risco de inadimplência do pagador. Ok? Segundo conceito que eu quero que vocês tenham em mente. Taxa de juros. É o quanto o banco cobra do cliente para assumir o risco de emprestar um dinheiro, emprestar um recurso a ele. É o lucro que o banco tem na operação. E qual é a relação entre o risco e a taxa de juros? O risco é bem básico e bem direto. Preparei um gráficozinho aqui para vocês entenderem essa relação. Olhem só, nós temos aqui essa reta onde a gente pode ver a relação direta entre risco e taxa de juros. Quanto menor o risco, qual é a taxa de juros? Menor. Quanto maior o risco, a taxa de juros é maior. Ou seja, quanto mais risco o banco tiver de inadimplência, ele vai lhe cobrar taxas de juros maiores. Quanto menor o risco que ele tem da inadimplência, ele vai ter a possibilidade de cobrar de você taxas de juros menores. Passado isso, então vamos abordar agora os conceitos. O que é um empréstimo e o que é um financiamento. Segundo o Banco Central, empréstimo é um contrato entre o cliente e a instituição financeira, pelo qual o cliente recebe uma quantia, um valor, que deverá ser devolvido ao banco em um prazo determinado, acrescido de juros acertados com a instituição. Os recursos obtidos no empréstimo não têm destinação específica, ou seja, eu posso usar esses recursos que eu estou recolhendo no empréstimo para fazer o que eu quiser. Eu posso usar esses recursos para pagar uma conta, eu posso usar esses recursos para fazer um empréstimo para um parente, eu posso usar esses recursos para comprar uma moto. Você não precisa dizer ao banco o que você está fazendo com esse dinheiro. Financiamentos, também segundo o Banco Central. É também um contrato entre o cliente e a instituição financeira, onde o cliente recebe uma quantia que deverá ser devolvida ao banco acrescida de juros. Até aí, mesmo conceito do empréstimo. Aí agora vem a diferença. Contudo, os recursos devem ter destinação específica, como, por exemplo, a aquisição de um veículo ou de um bem imóvel. Bom, agora que nós já vimos as definições, vamos entrar nas características tanto dos empréstimos quanto dos financiamentos. A primeira característica e a principal do empréstimo, nós acabamos de ver, ele não é vinculado a nenhum bem. O cliente não precisa comprovar junto ao banco o que ele está fazendo com esse recurso. Ele não precisa dizer o que ele vai fazer com esse recurso. Em cima dessa característica, nós teremos as três próximas, que são basicamente consequências da primeira. Se eu não tenho que dizer para a instituição financeira o que eu vou fazer com aquele valor, eu não estou deixando esse bem em garantia, o que vai acontecer? Lembra daquele gráfico lá atrás que a gente viu? Eu tenho um risco maior de inadimplência. O banco tem um risco maior de não receber esse valor, porque eu não tenho nenhum bem dado em garantia. Então o que vai acontecer? Ele vai cobrar taxas de juros mais altas. Ok? Segunda característica, dentro desse mesmo raciocínio, se ele tem um risco maior de inadimplência, ele com certeza vai lhe dar prazos mais curtos. Ele não vai lhe dar um prazo de 5 anos para pagamento, 6 anos para pagamento, 20 anos para pagamento, como é o financiamento imobiliário. Ele vai te dar 6 meses, 1 ano no máximo para você fazer a quitação desse valor. Terceira característica, também vinculada lá à primeira, valores menores. Lógico, se ele tem uma garantia menor de recebimento, ele vai lhe dar valores menores. Ok? E caso você não pague, você fique inadimplente, o que o banco pode fazer? Ele pode apenas fazer uma cobrança judicial, botar o seu nome no Serasa, botar o seu nome no SPC. Ele não pode fazer mais do que isso. Ah, Nelson, mas eu usei os meus recursos para comprar um carro. Eu peguei um empréstimo e comprei um carro. O banco pode tomar esse carro? Não, o banco não pode tomar esse carro. Por quê? Porque no momento da assinatura do contrato, você assinou um contrato de empréstimo. O empréstimo não está vinculado a nenhum bem. Ele está vinculado a um valor, a um montante que você usa da forma que você quiser. Quais são as características dos financiamentos?
A primeira é: o financiamento é sempre vinculado à aquisição de um determinado bem que fica alienado ao banco, ele fica como uma garantia até o término do pagamento das parcelas. Quando nós usamos isso? Normalmente para aquisição de veículos, aquisição de imóveis, aquisição de maquinário, ok? Você então vincula a aquisição desse crédito à aquisição de um bem, e esse bem fica como garantia desse financiamento para que o banco, no caso de uma inadimplência, tenha aonde buscar esses recursos de volta. Ele pode tomar esses recursos de você. Bom, em cima dessa característica, vamos raciocinar em termos de taxa de juros. Se o banco tem uma possibilidade maior de recuperar esse crédito, ele tem uma possibilidade menor de inadimplência, então o que ele pode fazer? Ele pode cobrar de você taxas de juros mais baixas. Ele consegue cobrar taxas menores que as taxas do empréstimo. Lembrem do gráfico lá atrás. Quanto menor a taxa de juros, menor os juros, menor o risco bancário que ele está correndo. Quanto maior a taxa de juros, maior o risco bancário. Ok? Consequência direta também de você ter um bem como garantia desse financiamento. Prazos de pagamentos mais longos. Se o banco tem um bem que está vinculado ao empréstimo, que está como garantia a esse financiamento, em caso de inadimplência, ele vai lá e vai tomar esse bem de você, então ele consegue trabalhar com prazos de pagamento maiores. Ele te dá mais prazo para pagar, ok? Terceira característica, também vinculada ao fato de você ter um bem como garantia. O banco te concede valores maiores. Financiamentos, você consegue valores muitas vezes maiores do que os dos empréstimos, exatamente por causa disso. O banco sabe, o banco tem um risco calculado, um risco que ele assume, sabendo que se você não pagar, ele vai lá e vai tomar o bem de você. Então ele consegue te dar valores maiores também. Ele assume um risco maior, te dando um valor maior, sabendo que ele vai depois atrás, se você não pagar, se você ficar inadimplente, ele vai atrás de você e vai tomar esse bem, ok? E em caso de inadimplência, o que acontece? Acontece as mesmas coisas que a gente viu lá no empréstimo, ok? Então, cobrança judicial, nome no Serasa, nome no SPC, da mesma forma como no empréstimo, vai acontecer aqui no financiamento, e tem um a mais, e seria o quê? O resgate do bem. O banco pode ir lá e tomar esse bem de você, certo? Bom, para fixar bem esses conteúdos aqui, então, eu preparei uma tabelinha explicativa para a gente comparar um empréstimo com o financiamento. Vamos lá? Então vamos lá. Vejam ali a tabelinha, temos a coluna do empréstimo e temos a coluna do financiamento. Primeira linha, vinculado à aquisição de um bem. Nós vimos que o empréstimo não tem vinculação nenhuma. Financiamento tem a vinculação. Taxas de juros. Em caso dos empréstimos, taxas de juros maiores, são riscos maiores. Nos financiamentos, taxas de juros menores. Prazo para pagamento, prazo que o banco te dá para pagar essa dívida. Nos casos do empréstimo, prazos menores. No caso do financiamento, prazos maiores. Valores que você consegue, qual é o tamanho do recurso que você consegue com o banco. Nos empréstimos, valores mais baixos. Nos financiamentos, valores mais altos. Por fim, bem alienado como garantia. No empréstimo, nós vimos, não é alienado. No financiamento, o bem fica com uma garantia e se você parar de pagar, se você deixar de pagar, o banco pode tomar esse bem de você. Ok, então nós vimos as características dos dois, do empréstimo, do financiamento, e aí você vai me perguntar, Nelson, então o que eu faço? Faço um empréstimo ou faço um financiamento? Você falou para mim que as taxas de juros são menores no financiamento, que eu tenho um prazo maior, que eu consigo valores maiores. Então, eu acho que o financiamento é mais vantajoso. Não é bem assim. O banco não vai lhe fornecer um financiamento, sendo que é uma situação de empréstimo. Okay? O banco não vai lhe dar um valor chamado de financiamento, sendo que você vai usar esse valor para, por exemplo, pagar uma dívida. Ele vai querer que, nessa situação, ele vai lhe conceder um empréstimo. Se você for adquirir um bem, aí sim ele vai lhe fornecer um financiamento. E tá bom, então vimos, ou é um empréstimo ou um financiamento, depende se eu tenho um bem como garantia ou não tenho um bem como garantia, depende do que eu vou fazer com o dinheiro. Mas, poxa Nelson, você está falando aí para mim que a taxa de juros é menor, o prazo é maior, então, e se eu pegar esse financiamento e pedir um financiamento para o banco, por exemplo, para financiar um carro que hoje custa
20 mil e eu pedi um financiamento de 40. Eu vou conseguir? Não, você não vai conseguir. Por quê? Porque o banco vai avaliar esse bem. Ele vai ver se esse bem que você está querendo financiar por 40 mil realmente vale esse 40 mil. Por que isso? Porque esse bem está entrando como uma garantia. E se você para de pagar, ele vai tomar esse bem para recuperar o crédito dele. Se ele vai recuperar um crédito inferior ao valor que ele forneceu, ele não vai aceitar, ele não vai concordar com esse financiamento, tá ok? E o que é o empréstimo consignado? Empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo onde o pagamento do valor é descontado diretamente do salário do cliente. O banco tem a garantia do recebimento dessas parcelas, uma vez que ele está descontando do teu salário. Você pega, faz um empréstimo consignado e daí o que acontece? No vencimento da sua parcela, eles pegam e descontam esse valor do salário que você está recebendo da sua empresa. Ok? Então, de novo, você vai receber o seu valor do salário lá no final do mês, o banco vai lá e tira o valor do pagamento já da parcela para ele. Você recebe um valor líquido, você recebe esse valor já descontado. Qual que é a vantagem disso? O banco tem uma garantia maior, ele sabe que todo mês você vai receber seu salário e ele sabe que antes de você botar a mão no seu salário, ele pode ir lá e tirar uma fatia para pagar a sua dívida. Então, com isso, o risco dele é menor. Se o risco dele é menor, taxas de juros melhores. Você tem taxas menores para essa situação do empréstimo consignado, comparando com os empréstimos convencionais. Poxa, mas então eu vou no banco e vou pedir um empréstimo consignado. Também não é bem assim. Para fazer esse empréstimo consignado, você vai precisar de um convênio entre o banco e a empresa onde você trabalha, para que, quando o seu salário vá cair na conta, o banco saiba que ele tem que ir lá e tirar o valor da parcela para pagamento do seu empréstimo. Bom, legal, Nelson, então você passou para mim as características do empréstimo, do financiamento, mas a minha situação já não é essa. Eu já estou com uma dívida contraída, eu tinha feito um empréstimo e essa dívida já correu, eu deixei de pagar, não consegui pagar as parcelas, elas estavam muito altas, eu tive um problema pessoal e não consegui fazer esses pagamentos. O que eu posso fazer? A primeira opção que eu te dou é o chamado reparcelamento do seu empréstimo. Vá até a instituição financeira, converse com eles, peça para analisarem essa situação, explique que o valor da parcela ficou muito alto, você não conseguiu pagar, mas que você tem o interesse de continuar pagando. Normalmente, o banco vai lhe apresentar uma proposta, vai lhe dar uma situação onde você consiga enquadrar esse pagamento da sua parcela no seu orçamento doméstico. Ok? Outra opção é o chamado refinanciamento de imóveis ou de automóveis. Como que funciona isso? Você pode pedir para o banco que ele refinancie o seu imóvel, refinancie o seu automóvel e ele vai dar esse valor com uma taxa de juros inferior, porque você está dando bem com uma garantia, ok? E você vai pegar esse recurso e vai pagar o empréstimo que você tinha feito, vai pagar a dívida que você tinha. Você trocou um empréstimo, que a gente tinha visto que os valores das taxas de juros eram maiores e os prazos eram menores, por um financiamento onde as taxas de juros são menores e os prazos são maiores. É uma forma de você readequar o pagamento da sua dívida. Outra opção, crédito consignado, acabamos de falar ali, é uma opção onde o banco consegue te dar uma taxa de juros melhor e muitas vezes você consegue parcelas menores para pagar essa dívida. Por último, troca de instituição financeira, a chamada portabilidade. Funciona exatamente da mesma forma como a portabilidade do seu telefone, a portabilidade da sua conta de telefone celular. Você não está satisfeito com a sua operadora, você não está satisfeito com a forma como está sendo conduzido o seu plano de telefonia celular. O valor do seu pacote é muito alto. Você pode chegar lá e pedir a portabilidade dessa operadora para uma nova operadora. No empréstimo bancário, no financiamento bancário, isso também já pode ser feito. Isso já é uma realidade. Você pode ir lá, o seu banco não está com uma parcela aceitável, você não está conseguindo pagar essa parcela, você foi a outro banco e o banco ofereceu uma condição melhor para esse pagamento, então você pode pegar e pedir a portabilidade da sua dívida de um banco para o outro, de uma instituição financeira para outra, ok? Bom, por fim, vamos a alguns cuidados que vocês devem ter na aquisição de um financiamento ou de um empréstimo. Primeiro cuidado, procure sempre uma instituição autorizada pelo Banco Central.
e certifique-se de estar tratando de fato com a instituição em questão. Tem muita gente usando o nome de instituições sérias, instituições idôneas, para aplicar golpe. Cuidado com isso. Segunda dica, não forneça seus dados pessoais nem cópia de documentos para desconhecidos. É muito comum esses golpistas pedirem seus dados, no primeiro contato já, pedirem cópia de documento, pedirem número da sua conta bancária, até a senha da sua conta bancária, para que você passe esses dados para ele, sendo que você acabou de começar a negociar um empréstimo ou um financiamento. Cuidado, normalmente isso é golpe e eles vão pegar esses seus dados e vão começar a fazer gastos, vão começar a fazer despesas no seu nome. Mais uma dica, nunca faça nenhum depósito inicial para obter empréstimos, principalmente em contas de pessoa física. É até uma coisa comum com o pessoal que aplica esses golpes. Eles pedem para você um empréstimo, um depósito inicial. Eles pedem que você dê um valor inicial para que eles concedam esse empréstimo para você. Lógico, eles estão te passando a perna, você vai botar esse valor na conta deles, vai depositar lá, eles vão sumir e você vai perder esse valor. É um contrassenso. Vamos pensar, você está indo atrás de um empréstimo, você está indo atrás de um financiamento, você está precisando de recursos, você está precisando de dinheiro. Não tem sentido a instituição estar pedindo esse valor para você. Instituições sérias normalmente não pedem valores de entrada. Você só começa a pagar o empréstimo, só começa a pagar o financiamento quando você já tem um recurso em suas mãos e quando você já começou a usar esses recursos. Então, se alguém pedir algum adiantamento, alguma parcela antecipada, desconfie. Outra coisa, evite fazer empréstimos com empresas desconhecidas que vinculam anúncios em jornais, internet ou entre os meios de comunicação e que não possuam uma sede física, ou seja, um endereço conhecido. É uma questão de segurança. Se você faz um empréstimo, faz um financiamento com uma instituição que só existe na internet, só existe pelo telefone, se um dia você precisar ir atrás dessa instituição, você não vai mais localizar eles. Você vai acabar tomando o golpe dessa instituição. Eles vão sumir com os seus recursos e você vai ficar sem o valor de empréstimo, sem o valor de financiamento. Mais uma, desconfie de ofertas de crédito muito vantajosas ou facilitadas, que dispensem avalista ou que não façam consultas a cadastros restritivos, como o SPC e o Serasa. A grande maioria das instituições financeiras, antes de conceder um empréstimo, antes de conceder um financiamento, ela vai consultar esses órgãos. Se a pessoa que está fornecendo esse empréstimo para você, se a pessoa que está negociando esse financiamento fala para você, oferece taxas maravilhosas e diz para você que não vai consultar nem o Serasa, nem o SPC, desconfie. Normalmente isso é golpe. Mais uma, nunca assine um documento sem ler. Isso é básico, não só para financiamento, não só para empréstimo. Qualquer contrato, qualquer coisa deve ser lida, deve ser analisada. Não assine simplesmente porque a pessoa te deu o contrato na mão e disse para você está tudo certo. Leia. Se você não entendeu o que você está lendo, procure alguém que entenda. Não seja passado para trás. Por fim, consulte o Banco Central. Aqui está o site, é fácil, entra lá, consulta, vê se essa empresa que você está fornecendo crédito para você, essa empresa onde você está assinando esse contrato, se ela está cadastrada no Banco Central, se ela tem autorização do Banco Central para funcionar. Se ela não tem autorização, se ela não está cadastrada lá no site do banco, provavelmente isso é um golpe. Então, muito cuidado com isso. Bom, pessoal, isso é o que tínhamos a dizer sobre empréstimos e financiamentos. Espero que vocês tenham aproveitado e vejo vocês na próxima.